Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Vídeo de hoje, pessoal, mais um aí da nossa série da carteira do Juízo Econômico, né? Trazendo agora para vocês como que foi o andamento aí da nossa carteira de investimentos ao longo aí desses meses, né? Principalmente agora no mês de novembro. Tivemos bons dividendos, né? Algumas ações aí que nós temos na carteira pagaram bastante dividendos e isso aí gerou um bom dividendo para a nossa carteira, levando em conta que a gente tem bem distribuído entre fundos imobiliários, ações e também renda fixa. Então vamos fazer um overview agora bem rapidamente para a gente ver se foi bom ou se não foi bom, né? Coloque aí nos comentários o que você está achando da nossa carteira, se você tem alguma sugestão de ação, de fundo imobiliário, de renda fixa, se tem dúvidas, né? Deixa aí que com certeza eu vou estar respondendo para vocês. E também sugestões, né, de outro tipo de conteúdo que vocês queiram que eu traga, coloque aí nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês. Se você já é inscrito, né, não se esqueça de deixar aquele like, aquele joinha, isso ajuda muito aí no canal, principalmente canal novo, né, que nem esse canal que eu criei, no crescimento dele. Então deixa aquele like, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe aí com também amigos, familiares, porque eu tenho certeza que de alguma forma esse conteúdo aqui ele pode estar te ajudando. Beleza, pessoal? Então bora ver como é que foi a performance aí da nossa carteira no mês de novembro. Então aqui, pessoal, já estou compartilhando Status Invest, a plataforma que eu configurei ali para estar demonstrando para vocês aqui todas as nossas aplicações, né? Você que acompanha lá no Instagram, postei lá essa semana mais de R$100 de dividendos, então foi muito bom esse mês. Lembrando que é uma carteira mista, né? Então ela não é focada só em dividendos, mas também em crescimento. Então esse valor foi bem bom aí para nossa carteira. Se você não nos segue, né? Siga lá no @Juízo Econômico lá no Instagram. Tenho postado bastante conteúdo, promoções, também relacionado a milhas, cartões. E eu quero trazer também um pouco mais forte essa questão de investimentos, compartilhar análise com vocês, compartilhar entendimento, participar aí de discussões para gerar esse movimento de investimento, de aplicação, de gerar uma renda, trabalhando aí desde pequenos valores até valores maiores, né? Aqui a nossa carteira, pessoal, então nós estamos aqui com R$10.620 de valor patrimonial. Então você que acompanhou ali já os primeiros episódios, vocês viram que eu comecei com um aporte relativamente grande de 5 mil e aí eu coloquei mais cerca de 1.500 aí a cada mês e a gente chegou agora em 10.620. Lembrando que isso daqui não é o valor que eu apliquei, pessoal, então eu apliquei um pouquinho mais de 10 mil e essa diferença é a rentabilidade da nossa carteira, fora os proventos aí que eu já recebi ao longo aí desses meses, tá? Então hoje a nossa carteira está com esses valores, eu já compartilho as ações, os fundos imobiliários que eu comprei esse mês. Só dando um overview, então temos aqui 38% em ações, 32% em fundos imobiliários, 38% em ações e 28% em renda fixa. Renda fixa, pessoal, tem uma que vai estar liquidando agora na primeira semana de dezembro, então eu não comprei nada nesse mês de novembro. Eu vou esperar liquidar essa para juntar com outro valor para pegar uma aplicação com uma rentabilidade um pouco maior, com prazo um pouco maior, exigindo um pouquinho mais de valor, tá? Então eu quero tentar trazer também esse conteúdo semanal para vocês, para tentar compartilhar a forma que eu vejo essas questões de investimento, por que eu escolho determinado ativo, enfim. Isso acho que é legal, porque a gente gera esse repasse de conhecimento e de alguma forma vocês me ajudam e eu também ajudo vocês. Em setores, pessoal, então aqui o azul aqui é os fundos imobiliários, então distribuído em dois setores, né, um fundo de papel e fundo de tijolo. Então basicamente são os dois grandes, né, as duas grandes colunas que você tem dentro do fundo imobiliário. E em ações, pessoal, está bem diversificado, tá? Então eu tenho a parte de financeiros, que eu estou um pouquinho mais carregado, mas aí tem a parte de utilidade pública, materiais básicos e consumo cíclico.
Em renda fixa, nós temos aqui a maioria em LCI e um CDB. Então você vê que, de certa forma, eu não deixo nada muito exposto em um determinado setor, eu tento diversificar isso daqui para gerar um pouquinho menor de risco na carteira, pessoal, porque eu não quero tentar correr muito risco. Se um fundo imobiliário der problema, né, a gente tem as ações, tem a renda fixa ali que dá uma aliviada, tá? Isso é inclusive o que aconteceu esses meses. A expectativa era, com a diminuição da taxa de juros, os fundos imobiliários de certa forma reagissem bem, porém está meio lateral, pessoal, né, não produziu o movimento que nós esperávamos. Já as ações, sim, essas se valorizaram muito no mês de novembro e a gente vai dar uma olhadinha já nisso. A nossa carteira, pessoal, comparado com o Ibovespa, então é uma carteira com uma volatilidade menor, então eu tento trazer isso também, uma carteira um pouquinho mais segura, né? Misturando um pouco da renda fixa com a renda variável, mas sem tentar trazer muita volatilidade, o que de certa forma traz um pouco mais de segurança, tá? Aqui, pessoal, se a gente olhar na rentabilidade da carteira, então ao longo dos meses, né, nós temos aqui ao longo de 3, 4 meses, 6% de rentabilidade, o que é uma rentabilidade super boa, né? Então, se você levasse em conta os 12 meses, né, tivéssemos aplicado desde janeiro, né, nós teríamos aí, seguindo, lógico, essa probabilidade, quase 20% de rentabilidade. Porém, o que é legal, pessoal, nós destacarmos, né, o que eu gosto de destacar aqui da carteira, como ela é um pouco mais conservadora, pessoal, você não vai ver igual essa linha vermelha que está aqui, é a linha do Ibovespa. Então você vê que ela tem grandes oscilações, né? Então hora está lá embaixo, hora ela está lá em cima. E essa linha azul é a linha do CDI, é a linha base da taxa de juros. O ideal é sempre você ter uma rentabilidade acima disso. Então você vai buscar investimentos que te tragam isso. E a nossa carteira, né, em setembro, ela ficou nesse meio, mas ali ao longo de outubro e novembro você viu que ela conseguiu superar essa linha do CDI e gerar essa rentabilidade mais alta, né? Inclusive estava à frente do Ibovespa até novembro, meados de novembro. Em novembro ele teve algumas ações dos setores né, que carregam mais o Ibovespa, por isso destoou um pouquinho aqui para cima, porém eu prefiro não ter esse lucro, né, ter um pouco menos, né, ter um número menor de lucro e ter uma segurança, né, de você ter um investimento que ele não é tão volátil, tá? É lógico, você consegue estar mais exposto ou menos exposto a esse tipo de movimento, dependendo de como você dispõe ali da tua carteira. Se você está só em ações, por exemplo, essa linha vermelha ela tende a ser bem oscilar bastante, né? Ter uma alta volatilidade. Pode te trazer bons rendimentos, bons lucros, porém também a contraponta também existe, né? Tendo prejuízo e grandes perdas. Então a gente tenta manter uma carteira mais focada em segurança, tá? Então aqui a rentabilidade está descrito aqui, então em ações conseguimos 17%, em fundos imobiliários você vê que anda meio de lado, lógico, porque o fundo ele tem essa característica, então você acaba ganhando dividendos, né, os aluguéis, e acaba não tendo uma rentabilidade muito alta, né? Já no CDI, em renda fixa, né, LCI, CDBs, enfim, é uma rentabilidade um pouco menor, mas ela é fixa, né, então é mais estável. Então aqui é o risco-retorno, então você vê que essa linha que está aqui no zero, ela seria a nossa linha de retorno, pessoal. E quanto mais para a direita o risco, então você vê que boa parte da nossa carteira está próxima a essa linha, então tendo um retorno bom, né, dentro do esperado, e você vê algumas coisas que se destacam, né? Então Sabesp é uma ação que eu fiz análise, né, e comentei aqui com vocês, e eu tenho ainda viés bem positivo para ela, então eu fiz uma compra e deu bem certo, temos aqui uma rentabilidade boa. Também CSN Mineração aqui, mais de 50% de retorno, então é algo incrível assim no mercado de ações, e são ações, são empresas que têm uma boa estrutura, têm um viés de crescimento, então eu pretendo manter elas aí na carteira, tá? Aqui nesse quadro ao lado você vê aqui como é que está a disposição entre risco, retorno, volume financeiro de que cada ação que nós temos, cada fundo imobiliário aí dentro da carteira. Trazendo aqui a linha
de composição, né? Então nós já falamos. A linha de patrimônio, pessoal, então você vê que nós crescemos ao longo do tempo. Então você começa com investimento, né? No caso eu comecei com 5 mil, eu fui colocando mais os valores, ele vai dando essa linha para você de crescimento, então mais de 36% aqui de crescimento. Ele não trouxe ainda o primeiro mês, que eu acabei aplicando no começo e no final, então ele distorceu um pouquinho, mas não tem problema. Ponto de atenção aqui, pessoal, bem importante, né? As ações aqui que pagaram dividendo. Então, se a gente olhar o mês de novembro, tivemos mais de R$100 de dividendos. Então, é um número muito, muito positivo aí para nossa carteira, porque, que nem eu volto a falar, né? Ela não é focado só em dividendos. Então, ela é focada também em crescimento. E quando a gente tem números positivos de proventos, isso é bem interessante, sabe? Aqui embaixo tem um pouquinho da composição que nós já falamos, né? Então você vê que de certa forma as ações aqui ela tem nos trazido uma boa rentabilidade, os fundos imobiliários uma rentabilidade negativa e a renda fixa é positiva, só que bem pequena, né? As movimentações aqui que tivemos, né? Então 1.000 e pouquinho no mês passado, no mês retrasado mais 1.000 e pouco, e aqui lá em setembro, quando a gente iniciou, teve esse valor um pouquinho maior. Tratando aqui de proventos, pessoal, o grande destaque, lógico, são as ações, né? Então tivemos R$81 aqui de ações, então 3 ações aí pagaram proventos esse mês, Semin, né, CSN Mineração, Copel e Caixa Seguridade, né? Então aqui você tem o valor de cada uma delas, o que representou aí mais de R$80 para nossa carteira, tá? Fundos imobiliários, pessoal, né, cumpriram ali com o papel deles, pagaram mais ou menos o que estava previsto, gerou para a gente em torno de 30 e poucos reais, o que deu um montante aí de R$111 no mês de novembro, que é bem positivo, tá? Previsão aqui para dezembro já está em R$16, então, lógico, tem ainda outros fundos que não lançaram ali as provisões, mas é algo bem positivo. O ideal é que você consiga aumentar esse proventos para você ter aquela renda passiva, que é o dinheiro trabalhando para você. Então você vai aplicando, né, mês a mês, tendo aquela consistência e você vai gerando esse resultado ao longo do tempo. Não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir ter um bom resultado, ter bons dividendos. Você tem que construir uma carteira, né, de acordo com a tua realidade, de acordo com os valores que você dispõe, e isso sim é investimento, né? Pensar em longo prazo, escolher boas ações e fazer boas análises. Beleza, pessoal? Eu acho que da nossa carteira era isso. O fechamento da nossa carteira do mês de novembro, bem positivo, tá? Gostei bastante dos dividendos, das ações que nós escolhemos, dos resultados que essas ações têm trazido, né? De certa forma, atende bastante às minhas análises, aos meus critérios. Então, se você gostou desse conteúdo, né, não se esqueça aí de curtir, se inscrever se você não for inscrito, encaminhar para outras pessoas, para quem está começando, né? No nosso canal a gente traz assuntos de investimentos, mas também de milhas, de viagens, de turismo, é algo bem relacionado que ainda eu quero talvez separar no futuro, porém hoje está tudo junto. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui, né, acompanhando. Não se esqueça de colocar um comentário, aquela recomendação, alguma coisa que a gente vai estar respondendo aí vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.